Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos relembrar informações sobre a neurotransmissão e o mecanismo básico de funcionamento do sistema nervoso. Também vamos introduzir alguns conceitos gerais em neuropsicofarmacologia, ou seja, o ramo da farmacologia que estuda os fármacos ou drogas que agem no sistema nervoso central, produzindo efeitos neurológicos ou psíquicos. Quais são os principais grupos de fármacos com ação no sistema nervoso central? Nós temos aqueles utilizados para tratar os transtornos mentais, como esquizofrenia, depressão e ansiedade. Temos aqueles utilizados para controlar sintomas de distúrbios neurológicos, como doença de Parkinson e epilepsias, por exemplo. Temos os analgésicos de ação central, utilizados no controle de alguns tipos de dor. Temos os anestésicos gerais, utilizados em procedimentos cirúrgicos. E, por fim, temos aqueles que a priori não têm finalidade terapêutica, que são chamados fármacos de uso recreacional. E como agem os fármacos de ação central? Qual o alvo em nosso organismo no qual uma substância age para promover efeitos por vezes bastante complexos, como uma alteração de comportamento? O alvo para a ação desses fármacos é a unidade funcional do sistema nervoso, o neurônio. Os fármacos com ação neurológica ou psíquica, em geral, agem modificando a comunicação química entre os neurônios. Lembrando que a sinapse química é o principal meio de comunicação utilizado pelas células do sistema nervoso para transmitir informações e exercer o controle sobre todas as funções do organismo. As sinapses são as junções entre os botões terminais nos finais das ramificações axonais de um neurônio e a membrana de outra célula, que pode ser um neurônio ou outro tipo celular. A partir desses terminais são liberados os neurotransmissores, que são as moléculas endógenas responsáveis por essa comunicação química. Quando liberados, exercem seus efeitos por meio da ligação a uma molécula receptora localizada na célula-alvo da comunicação. A maioria dos fármacos de ação central vai atuar modificando a ação desses neurotransmissores, visando, em geral, corrigir possíveis anormalidades da comunicação neuronal que levam então aos transtornos neurológicos ou psíquicos. Para isso, os fármacos podem agir em diversas etapas do que chamamos de transmissão sináptica, ou seja, na síntese do neurotransmissor, no seu armazenamento, na sua liberação, na interação dessa molécula com o receptor na membrana pós-sináptica, modificando mecanismos intracelulares decorrentes da interação com o receptor, ou mesmo interferindo com os mecanismos de término da ação do neurotransmissor. Vamos relembrar rapidamente, então, essas etapas. Neurotransmissores clássicos, como a acetilcolina e o GABA, têm a sua síntese realizada a partir de um precursor transportado para o terminal pré-sináptico por meio de uma proteína transportadora específica. Cada neurônio possuirá enzimas específicas relacionadas à síntese de cada neurotransmissor, as quais vão atuar sobre esse precursor em uma ou mais etapas, gerando o neurotransmissor como produto final. Entretanto, como veremos adiante, nem todos os neurotransmissores seguem esse padrão clássico e podem ser gerados a partir de outras formas de síntese, como, por exemplo, a partir da quebra de lipídios de membrana ou mesmo no corpo celular do neurônio, como produto da síntese proteica, passando pelo transporte axonal para chegar ao terminal sináptico. Uma vez sintetizados, os neurotransmissores serão armazenados em vesículas sinápticas, em geral por meio do transporte dessas moléculas por um carreador do citoplasma para o interior da vesícula. O principal mecanismo de liberação dessas substâncias na fenda sináptica é aquele estimulado pela despolarização da membrana do terminal. Essa despolarização promove a abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem que estão em alta concentração na região do terminal, e o alto influxo desse íon estimula a liberação do neurotransmissor.
E de que maneira acontece essa liberação? De que maneira acontece essa liberação? A alta concentração de cálcio no terminal ativa as chamadas proteínas de ancoragem. São proteínas inseridas na bicamada lipídica, tanto das vesículas quanto da membrana sináptica, que têm afinidade entre si. A interação entre essas proteínas forma o poro de fusão, o qual se abre, promovendo a fusão entre as membranas, com consequente liberação do seu conteúdo, que é o neurotransmissor, na região da fenda sináptica. Ao serem liberados na fenda sináptica, os neurotransmissores interagem com receptores específicos localizados na membrana pós-sináptica e, por meio deles, exercem a sua função fisiológica. A ativação dos receptores pode se dar por dois mecanismos, com base no tipo de receptor. O mecanismo direto, quando o receptor é ionotrópico, ou seja, acoplado a um canal iônico, ou o mecanismo indireto, quando o receptor é metabotrópico, ou seja, acoplado a uma proteína G. Quando se liga em um sítio específico em um receptor ionotrópico, o neurotransmissor promove, em geral, a abertura desse canal. E o efeito fisiológico resultante dependerá de qual íon é transportado por ele. Assim, por exemplo, se o receptor é acoplado a um canal de sódio, haverá a entrada desse íon para o meio intracelular, gerando uma despolarização e, portanto, um efeito final excitatório. Por outro lado, se for um canal de cloreto, haverá influxo desse íon, gerando hiperpolarização da membrana e, portanto, um efeito final que é inibitório. Quando neurotransmissores ligam-se a receptores metabotrópicos, dão origem a vários mecanismos celulares, iniciando-se pela ativação da proteína G, a qual, dependendo do tipo, desencadeia mecanismos celulares diversos que culminam na ativação ou inibição enzimática, produção de segundos mensageiros ou mesmo ativação secundária de canais iônicos. Sendo assim, é importante ressaltar que o efeito do neurotransmissor na célula pós-sináptica vai depender do tipo de receptor envolvido com a ação. Esse fato é relevante, pois apesar da existência de receptores específicos para cada neurotransmissor, estes podem ocorrer em diversos subtipos, os quais podem possuir mecanismos diferentes de ativação, conforme iremos comentar mais adiante. Por fim, existem mecanismos que promovem o término da ação do neurotransmissor, após a sua ação fisiológica. Basicamente, esse término pode ocorrer por degradação enzimática, recaptação ou ambos, dependendo do neurotransmissor. Nesse exemplo, vemos que a enzima que degrada o neurotransmissor acetilcolina está presente na própria fenda sináptica, representada pelo triângulo amarelo. Já nesse esquema, vemos que a recaptação é realizada por uma proteína transportadora e que o neurotransmissor pode ser transportado de volta para o terminal pré-sináptico. Em ambos os casos, o objetivo é interromper a ativação dos receptores pós-sinápticos pelo neurotransmissor. Vamos agora descrever, então, um pouco mais de detalhes sobre os neurotransmissores e suas funções. Como já mencionamos, existem neurotransmissores que seguem o padrão clássico de etapas da transmissão sináptica que descrevemos anteriormente. E existem aqueles que, apesar de desempenharem o papel de transmissão de informação entre neurônios, não seguem esse padrão sináptico típico e por isso são chamados de neurotransmissores não clássicos. Os neurotransmissores não clássicos são muito numerosos e são substâncias estudadas há menos tempo como neurotransmissores e, portanto, ainda há muito que se descobrir sobre elas. Além disso, esses neurotransmissores possuem diferenças importantes no modo de funcionamento quando comparados com os clássicos. Já os clássicos são conhecidos há mais tempo e, por esse motivo, são bem mais estudados, sendo conhecidos em detalhe suas funções e vias neurais. Portanto, a maior parte dos neuro e psicofármacos conhecidos e utilizados na clínica agem por meio dessas modificações nessas neurotransmissões clássicas, e a partir de agora vamos falar melhor sobre elas.
Aqui nessa tabela, vemos os neurotransmissores clássicos, sua localização no sistema nervoso, suas principais funções fisiológicas e principais funções patológicas relacionadas a ele. Começando pelo glutamato. É um aminoácido com distribuição ampla no sistema nervoso central. Sua função básica é mediar a transmissão excitatória em todo o sistema nervoso central. A hiperestabilidade mediada pela ação glutamatérgica pode estar envolvida com a fisiopatologia de doenças neurodegenerativas. O glutamato é a forma ionizada do ácido glutâmico e é o aminoácido mais abundante do sistema nervoso central. Como já dissemos, é o principal mediador da transmissão excitatória nesse sistema. E, além disso, como aminoácido, tem também um papel na síntese proteica e no metabolismo celular. É sintetizado a partir do precursor glutamina, pela ação da enzima glutaminase. O glutamato segue o padrão clássico de neurotransmissão, então é armazenado em vesículas e liberado na fenda sináptica quando ocorre a despolarização da membrana terminal. Age em receptores pós-sinápticos, principalmente ionotrópicos, promovendo sua ativação neuronal. Sua ação termina pelo mecanismo de recaptação, que pode se dar no próprio terminal pré-sináptico ou em células da glia que estejam próximas. Existem 3 subtipos de receptores para glutamato: o metabotrópico e os ionotrópicos tipo NMDA e não NMDA, também conhecido como AMPA. Estes são canais iônicos de sódio em fluxo desse íon após a ligação do glutamato, promove despolarização e ativação rápida neuronal. Já o receptor NMDA é um canal misto, deixando passar sódio e cálcio. O influxo de cálcio ativa mecanismos intracelulares ligados à síntese de segundos mensageiros, que, em geral, vão culminar na ativação de síntese proteica. Outra diferença entre os dois subtipos é que, enquanto o AMP é ativado exclusivamente pela ligação do glutamato, o NMDA é dependente tanto da ligação desse neurotransmissor quanto da despolarização prévia da membrana. Por fim, o receptor metabotrópico para glutamato segue o mesmo padrão de ativação de proteína G, mas esse encontra-se em menor quantidade no sistema nervoso central. Falaremos agora sobre o GABA, ou ácido gama-aminobutírico. A exemplo do glutamato, também é um neurotransmissor aminoácido com ampla distribuição no sistema nervoso central. Porém, sua ação principal é de natureza inibitória. Sendo assim, a modulação da atividade neuronal é a principal função desse neurotransmissor. De fato, um aumento de ação GABAérgica é um modo de ação comum a fármacos que controlam condições nas quais há aumento da excitabilidade neuronal, como, por exemplo, em crises epilépticas e transtornos de ansiedade. O GABA, na verdade, é sintetizado a partir do glutamato pela ação da descarboxilase do ácido glutâmico, e é a expressão dessa enzima em um determinado neurônio que faz com que ele seja um neurônio GABAérgico. Como já dito, o GABA é o principal mediador da transmissão inibitória no sistema nervoso central e tem sua importância nos mecanismos de controle do comportamento, exercendo conexões modulatórias com os demais neurotransmissores. O GABA também segue um padrão de neurotransmissão clássica, sendo armazenado em vesículas, liberado na fenda sináptica e agindo em receptores pós-sinápticos, que, apesar de poderem ser metabotrópicos, são, em sua maioria, receptores ionotrópicos. Seu mecanismo de término da ação é semelhante ao glutamato, ou seja, por recaptação para o terminal pré-sináptico ou por células da glia. O receptor ionotrópico estimulado pelo GABA é um canal de cloreto. Sendo assim, quando ocorre a ligação do GABA, há um influxo desse íon para o meio intracelular, gerando uma hiperpolarização e, portanto, um processo de inibição neuronal. Vale ressaltar que, além de sítio de ligação para o GABA, há outros vários alvos farmacológicos nesse receptor, que funcionam, por exemplo, alvos de modulação alostérica do receptor por fármacos ansiolíticos, os chamados benzodiazepínicos,
ou por substâncias endógenas, como os neuroesteroides. Os próximos neurotransmissores clássicos abordados fazem parte do grupo das monoaminas, a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Essas substâncias têm em comum o fato de possuírem um grupamento amina em sua constituição química e também por haver uma certa sobreposição, mesmo que parcial, de sua distribuição e funções. Todas elas têm grupamentos restritos de neurônios que as produzem, como listado na tabela, porém com projeções diversificadas para o restante do sistema nervoso central, como veremos adiante. A dopamina é mais conhecida por estar envolvida com o controle motor e o comportamento reforçado. E alterações nessa neurotransmissão estão envolvidas com a esquizofrenia, doença de Parkinson e o abuso de substâncias. A noradrenalina está envolvida com o controle do humor, também com comportamentos reforçados e regulação da vigília, funções similares às da serotonina. Ambas estão envolvidas com transtornos de humor e os principais fármacos utilizados para tratar depressão têm como alvo alterações em serotonina ou noradrenalina. Dentro do grupo das monoaminas, temos o subgrupo das catecolaminas, a dopamina e a noradrenalina, as quais são caracterizadas, além do grupamento amina, pela presença de um núcleo catecol. Ambas compartilham o mesmo precursor e a mesma via de síntese. São sintetizadas a partir do aminoácido tirosina, que pela ação da enzima tirosina hidroxilase converte-se em DOPA, ou dihidroxifenilalanina. Posteriormente, a DOPA sofre a ação da descarboxilase dos aminoácidos aromáticos para converter-se em dopamina. Em neurônios dopaminérgicos, essa substância é então armazenada nas vesículas sinápticas e funciona como neurotransmissor. Já em neurônios noradrenérgicos, há uma etapa adicional, a conversão de dopamina em noradrenalina pela ação da enzima dopamina beta-hidroxilase. A dopamina está envolvida com diversas funções, como controle motor, as vias de recompensa, funções executivas, aprendizado e memória, controle da emoção, comportamento sexual e regulação endócrina. Ao ser liberada na fenda sináptica, age em receptores metabotrópicos, que podem ser de dois grupos: os receptores da família D1 e os receptores da família D2. O receptor D1 é acoplado a uma proteína GS e sua ativação resulta no aumento da produção intracelular de AMP cíclico. E o oposto ocorre com a ativação do receptor D2, que pode ser acoplado a uma proteína GI e inibe a produção desse segundo mensageiro intracelular. A noradrenalina tem um papel muito importante no sistema nervoso autônomo, mediando a transmissão sináptica em tecidos periféricos. Porém, também é um neurotransmissor importante no sistema nervoso central, participando dos sistemas de recompensa, regulação do humor, estado de alerta e comportamento alimentar. Ao ser liberada na fenda sináptica, atua em receptores metabotrópicos que podem ser dos grupos alfa ou beta. Ainda dentro do grupo das monoaminas, temos a serotonina. Ela é sintetizada a partir do seu precursor, o aminoácido triptofano. Algumas das funções mediadas pela serotonina no sistema nervoso central são a regulação do humor, vias de recompensa, controle da emoção, controle do ciclo sono-vigília e comportamento alimentar, apresentando, portanto, grande sobreposição com as funções noradrenérgicas. A serotonina também segue o padrão clássico de neurotransmissão, sendo liberada na fenda sináptica e atuando principalmente em receptores metabotrópicos. Aqui vale ressaltar que o seu mecanismo de término de ação é a recaptação para o terminal pré-sináptico por meio do transportador de serotonina. Essa molécula é alvo dos principais fármacos utilizados atualmente no tratamento da depressão. Inúmeros são os subtipos de receptores de serotonina. Aqui destacamos os mais bem conhecidos. O receptor 5-HT1A, envolvido com o aumento da produção de AMP cíclico,
e com a regulação de canais de potássio. E o receptor 5-HT2A, que ativa a via intracelular da proteína quinase C. Por fim, o último neurotransmissor clássico que iremos abordar é a acetilcolina. Curiosamente, essa foi a primeira substância a ser identificada como um neurotransmissor, ou seja, uma substância liberada de um terminal neuronal com a finalidade de levar uma informação a outro tecido. A acetilcolina destaca-se por estar presente em regiões do sistema nervoso central intimamente relacionadas à memória, mas também participa de outras funções como controle motor e regulação do ciclo sono-vigília. Na doença de Alzheimer, o processo degenerativo subjacente à doença inicia-se em vias mediadas por esse neurotransmissor, com consequentes déficits de memória, reconhecidos como os principais e primeiros sinais da doença. A acetilcolina é bem conhecida por participar da transmissão autonômica, tanto no gânglio autônomo quanto no tecido periférico, mediando principalmente a transmissão parasimpática. Ainda, esse neurotransmissor também é o mediador da transmissão neuromuscular esquelética. No sistema nervoso central, como já mencionado, participa da regulação do ciclo sono e vigília, controle do movimento voluntário e de processos de aprendizado e memória. É sintetizada a partir da molécula precursora colina, pela ação da enzima colina-acetiltransferase, e metabolizada pela enzima acetilcolinesterase, sendo essa biotransformação o método pelo qual ocorre o término da sua ação. Ao ser liberada na fenda sináptica, age em dois tipos de receptores, os nicotínicos e os muscarínicos. Os receptores receberam esses nomes em função de dois ligandes exógenos conhecidos com especificidade para os mesmos. O receptor nicotínico é alvo farmacológico da nicotina, o princípio ativo do cigarro comum. Já o receptor muscarínico é o alvo da muscarina, um componente do cogumelo Amanita muscaris. Os receptores nicotínicos são ionotrópicos, funcionando como um canal para o íon sódio. Portanto, quando ativados, promovem influxo de sódio, despolarização e consequente ativação neuronal. Já os receptores muscarínicos são metabotrópicos, acoplados à proteína G. E o tipo de proteína G vai ocorrer dependendo do tipo específico de receptor muscarínico, que varia de M1 a M5. Esses subtipos possuem diferentes mecanismos intracelulares e localizações. No cérebro, os mais importantes são o M1, o M4 e o M5. No início da aula, mencionamos que, além dos neurotransmissores considerados clássicos que acabamos de descrever, existe um grande grupo de substâncias que não segue exatamente as características tradicionais, mas que são considerados neurotransmissores por exercerem um papel na comunicação química neuronal. Não iremos descrever todos, pois são muito numerosos, e o conhecimento de seus mecanismos e funções ainda vem sendo construído. São, afinal, descobertas muito recentes. Vamos destacar aqui dois casos que têm grande relevância na farmacologia do sistema nervoso central. Os neuropeptídeos diferem-se dos neurotransmissores clássicos por serem sintetizados no corpo celular, chegando ao terminal por meio do transporte axonal, já contidos em vesículas que funcionarão como suas vesículas sinápticas. Além disso, são moléculas bem maiores e são liberadas em maior quantidade em comparação com os neurotransmissores clássicos. Atingem, portanto, não só uma sinapse local, mas podem atuar em diversos neurônios com localização próxima. Podem também ser chamados de neuromoduladores. Dentro desse grupo, encontram-se, por exemplo, os neuropeptídeos opioides, que são os equivalentes endógenos dos fármacos opioides, derivados do ópio, alguns dos quais são utilizados no tratamento da dor. Outro grupo de neurotransmissores não clássicos são os endocannabinoides. São neurotransmissores de origem lipídica, sintetizados a partir de lipídios de membrana. Geralmente são produzidos na célula pós-sináptica e atuam em receptores pré-sinápticos, podendo, por esse motivo, serem chamados de mensageiros
retrógrados. Sua ação geralmente é modulatória sobre o neurotransmissor principal de uma determinada sinapse. Os endocannabinoides recebem esse nome por serem o equivalente endógeno dos fármacos canabinoides, princípios ativos da planta Cannabis sativa. Seu uso terapêutico é bastante recente e ainda em estudo, mas algumas condições que podem reconhecidamente beneficiar-se desses tratamentos são a esclerose múltipla e alguns tipos de epilepsia. Como falamos anteriormente, a maioria dos fármacos com ação no sistema nervoso central, seja ela terapêutica ou não, promove modificações nos sistemas de neurotransmissão para promover seus efeitos. Assim, por exemplo, um fármaco pode inibir a síntese de um neurotransmissor e assim diminuir sua quantidade. Pode também estimular sua liberação, aumentando a sua atividade na fenda sináptica. Ainda pode funcionar estimulando ou bloqueando os receptores específicos desse neurotransmissor, dentre outros alvos. Essas intervenções vão resultar em aumento ou diminuição da atividade sináptica mediada pelo neurotransmissor. Assim, podemos compreender diretamente o efeito local da intervenção farmacológica. Porém, existem alguns fatores limitantes para que possamos compreender o efeito sistêmico dos fármacos que agem no sistema nervoso central. Um deles é a própria organização do sistema nervoso, que é complexa por natureza. Por exemplo, um fármaco que aumenta a ação de um neurotransmissor pode ao mesmo tempo produzir efeitos excitatórios e inibitórios, dependendo do tipo de receptor, do local do encéfalo onde ocorre essa ação e das interações com outras sinapses, dentre outros fatores. Temos que considerar ainda a existência da barreira hematoencefálica. Fármacos semelhantes administrados sistemicamente podem atingir o sistema nervoso central de maneira diferencial, devido à sua capacidade ou não de atravessar essa barreira, promovendo ações diferentes. Por fim, em comparação com outros sistemas orgânicos, as condições fisiológicas e patológicas associadas ao sistema nervoso central são mais difíceis de se modelar experimentalmente. De fato, apesar de termos tecnologias avançadas capazes de medir diretamente a condutância em um único canal iônico, por exemplo, essa especificidade não é tão fácil de atingir quando pensamos em efeitos sistêmicos comportamentais, devido à diferença de complexidade das funções emocionais e cognitivas nas espécies de animais geralmente usadas em laboratório em comparação com a nossa espécie. Devido a esses e outros fatores, o estudo da neuropsicofarmacologia ainda apresenta grandes desafios. Dentre eles, podemos citar a grande gama de efeitos colaterais inerentes ao tratamento, nem sempre completamente previsíveis. A alta refratabilidade a tratamentos bem estabelecidos, criando a necessidade de uma busca constante por alternativas terapêuticas. E, por fim, a existência de transtornos cujos mecanismos fisiopatológicos ainda não são completamente desvendados pela ciência, como, por exemplo, as doenças neurodegenerativas e os fatores relacionados ao transtorno por abuso de substâncias. Sendo assim, apesar de grandes avanços nesse ramo da farmacologia, ainda há muito a ser esclarecido e aprimorado. Se quiser saber mais ou revisar os seus conhecimentos sobre os neurotransmissores, os fármacos que agem sobre eles e outros conteúdos de neurociência e farmacologia, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigada e até a próxima!